das páginas mais notáveis da mitologia helênica, lemos que um dia, quando ainda a ciência não possuía as notícias devidas sobre a formação da Terra, falava-se que no começo todas as coisas estavam misturadas. Não havia terra, não havia mar, não havia céu. A terra não era sólida, tampouco o mar era líquido, e nem transparente era o ar. Todas essas coisas estavam misturadas naquilo que se convencionou chamar de caos. Até que um dia, Deus e a natureza resolveram pôr fim a essa confusão e decidiram destacar uma coisa da outra. Destacar a terra das águas, do ar. E alguns deuses, não se sabe bem qual, resolveram colocar a terra na parte de baixo por ser mais pesada. A substância ígnea deveria formar o firmamento e o ar tomou a posição imediatamente abaixo e logo mais as águas trataram de preencher todas as reentrâncias que ficaram na terra, fazendo com que a terra nela flutuasse. Nesse ínterim, os deuses permitiram que Prometeu, um dos titãs, afirmava-se que os titãs fora uma raça de gigantes que povoara a terra antes dos homens. E Prometeu chamou a um dos seus irmãos, Epimeteu, para realizar sobre a terra o que precisava ser realizado. A criação dos seres, dos animais, e dariam tudo quanto esses seres animais necessitassem para viver no seio do restante da natureza. Epimeteu ficaria encarregado de atribuir a cada animal as suas características, dar a eles elementos de defesa, de sobrevivência, e ao cabo da obra Prometeu viria fazer a supervisão. Epimeteu aceitou de bom grado a tarefa e começou a preparar os animais. Para uns, deu a capacidade de viver como as aves no ar. Para outros, a capacidade de, como os peixes, habitar em água. E como os quadrúpedes, outros puderam habitar a terra. E Epimeteu passou a distribuir dos tesouros que lhe foram confiados. Para os animais, as devidas características. Para um, a sagacidade. Para outros, a agilidade. Para outros, a beleza da plumagem. Para outros e... precisavam formar alguém que pudesse sobrepairar todos aqueles animais, alguém que fosse superior a todos aqueles animais, e deveriam formar o ser humano. Epimeteu tratou então de preparar o ser humano, porque afinal parece que na terra, que há pouco havia se separado dos céus, ainda haviam partículas celestiais. Ou, quem sabe, os deuses tinham vindo abençoar a terra e colocar nela divindade. Daí os homens foram formados desse barro celeste
E quando Epimeteu foi dar-lhes as características, percebeu que ele tinha distribuído as características, as riquezas, de tal forma entre os irracionais, que agora faltavam riquezas para o ser que deveria sobrepairar os irracionais. Voltou ao seu irmão Prometeu, narrou-lhe a desdita, no momento exato em que deveria forjar o homem, e Prometeu não se deu por vencido. Em companhia da deusa Minerva, subiram aos mais altos céus, e quando passou, dirigido por Apolo, o carro de fogo, Prometeu e Minerva acenderam nele uma tocha e trouxeram para que Prometeu desse à criatura humana esse fogo sagrado advindo do carro de Apolo. O homem, agora de posse desse fogo sagrado, era portador da inteligência, da lucidez, da razão, e com esse fogo pôde então construir o que os irracionais não podiam. Epimeteu Filho erecto, diferente dos outros animais, que tinham que olhar sempre para baixo, o homem podia olhar à frente, e agora ele, detendo o fogo, era capaz de dominar os minerais, derretê-los, forjá-los, preparar ferramentas, armas, mais tarde cunhar moedas, e seria de fato o dono do mundo. Mas Júpiter não gostou. O pai dos deuses resolveu vingar-se de Prometeu e de Epimeteu, que deram ao ser humano o fogo dessa sabedoria, e vingar-se do ser humano porque aceitou o fogo ofertado por Prometeu e Epimeteu. Então, diz a tradição mitológica, numa de suas versões, resolveu preparar alguém que ainda não existia, a mulher. Epimeteu vivia tão sozinho na terra gigantesca, que então Júpiter resolveu preparar-lhe uma mulher. E essa mulher receberia doações das mais diversas divindades. A beleza foi uma oferta de Vênus, de Afrodite. A sagacidade, o poder de persuasão foram oferecidos por Mercúrio. Cada uma das divindades ofereceu à mulher um atributo, e então surgiu a primeira mulher da terra, Pandora. E Pandora foi enviada como presente para Epimeteu. Prometeu já houvera advertido ao seu irmão para que tivesse cuidados com os presentes de Júpiter. Eram verdadeiramente presentes de grego. E dessa forma, quando chegou o presente de Júpiter para Epimeteu, quem é que iria resistir? Aquela mulher belíssima como Vênus, divina como a luz, estando sozinho na vastidão da terra. Epimeteu esqueceu-se das advertências de Prometeu, recebeu a Pandora como sua companheira, e vivendo juntos, o esposo então apresentou à esposa tudo quanto ela poderia mexer, tocar, mas daquela construção toda do mundo, Epimeteu havia deixado numa caixa fechada tudo quanto ele viu que não prestaria para oferecer ao mundo, e ali estava guardado com algumas coisas boas que ele ainda iria oferecer ao mundo. E disse para a esposa que ali era um território indevassável. Aquela caixa era intocável. Por que ele foi falar? Bastou dizer a Pandora que ela podia mexer em tudo, menos naquela caixa. Foi naquela caixa que Pandora quis mexer.
e aproveitou um dia que Epimeteu não estava e conseguiu abrir a caixa. Mas diz a lenda que naquela caixa estavam misturadas todas as misérias do mundo, que começaram a se evolar. A dor, a frustração, a gota, a peste, todos os tipos de misérias. E quando ela, assustada, conseguiu de novo fechar a caixa, todas as tragédias haviam se espalhado pelo mundo. E o que ficara na caixa? Ficara num dos recantos uma virtude que ainda chegaria o momento de dá-la ao mundo por parte de Epimeteu. Era a esperança que ficou. Depois de tudo isso, naturalmente os episódios de quando chegou Epimeteu e saber da realidade, após toda essa epopeia, surgem na humanidade então formada os períodos, as fases. O primeiro período era o período da simplicidade, da ingenuidade, da harmonia, da beleza, a idade do ouro, em que tudo era paradisíaco. Depois, um pouco menos bela que a idade do ouro, surgiu a idade da prata. Depois, a idade do cobre, a idade do bronze. E a mais terrível, a idade do ferro. Nessa fase, a humanidade começou a conhecer o crime, a hediondez, a defecção, a traição, os horrores das doenças, as inimizades, o egoísmo dos filhos que queriam a herança dos pais, o desamor da família, que desonravam o próprio sangue e as próprias tradições. E o tempo avança e fica nos círculos intelectuais do mundo a mitologia da caixa de Pandora, que temos a impressão foi reaberta nestes dias do mundo em que vivemos.